Hoje a gente vai falar sobre os tratamentos estéticos não cirúrgicos que podem ser feitos para melhorar a barriguinha, né? Aquela pochetinha que incomoda a gente. E a nossa convidada de hoje é a Rai, que trabalha no Med Spa Brasília, que é uma clínica de estética e spa urbano. É um lugar bem legal lá, que tem bastante. Tem as salas de atendimento, tem espaço para fazer spa, então tem hidromassagem, sauna e todos esses tratamentos estéticos que a gente já está acostumado a ver nas clínicas de estética que a gente vai. Radiofrequência, criofrequência, e drenagem linfática, drenagem modeladora, drenagem relaxante e tudo mais que a Rai vai explicar um pouquinho mais pra gente. A gente está na série sobre a construção do abdômen dos sonhos, porque construir o abdômen dos sonhos não é só um fator, são vários fatores. Né? A gente começou com a VV Fit, com a Verônica, que é do Instagram VV Fit, que falou sobre um pouquinho sobre o fortalecimento da musculatura abdominal, que é muito importante, foi muito legal a live, e tá salva no nosso Instagram. Depois a gente falou com o Jairo Casale, Dr. Jairo Casale, nosso amigo cirurgião plástico no Rio de Janeiro, que falou sobre os tratamentos que a gente faz para bioestímulo, para melhorar a flacidez de pele. Então, são o uso de bioestimuladores que a gente consegue melhorar a flacidez também do abdômen. Depois do Dr. Jairo Casale, a gente conversou com a Shirley de Jesus, nutricionista, que deu algumas dicas bem práticas, bem rápidas sobre como diminuir, o que fazer para diminuir aquela pochetinha que a gente não gosta, né? Como construir o abdômen dos seus sonhos. Hoje vamos com a Rai do Med Spa, que vai ser muito legal. E na semana que vem vocês não podem perder. A gente vai falar com o Dr. Ícaro Samuel, cirurgião plástico amigo nosso também, que é do Tocantins, de Palmas. E a gente vai falar sobre lipo de alta definição, ou lipo HD. Vai ser bem legal. Então vamos lá, vamos chamar... Você virou a câmera? Você que virou. Aqui não tá vindo aqui. Agora achei. Vai chegar o convite para a Rai. E aí, vamos chamar, vocês vão ver o tanto que ela é querida. Agora Olá, foi. Olá, tudo Tudo bem? tudo bem? bem? Tudo jóia? E vocês? Tudo bem, seja bem-vinda ao nosso Instagram. Obrigada. Estávamos hoje já cuidando de algumas pacientes de pós-operatório juntas, né, Rai? Foi. E aí, vamos lá, vamos começar a conversar. Fala um pouquinho de você, se apresenta aí para o pessoal que acompanha a gente aqui no Instagram. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Raiellen. Eu tô no Med Spa, já tenho um tempinho aí desse ano. Eu trabalho há 10 anos na área de estética e de spa. Eu tô formando em fisioterapia agora esse ano e sou massoterapeuta. E é isso, eu trabalho também bastante com pós-operatório e desde os 10 anos é estética na veia, tanto Aí facial também quanto corporal. legal. Isso a gente vê assim, né, o cuidado e a evolução dos pacientes, né? A gente vê que a experiência faz toda a diferença, né? A experiência na área, assim como a gente vê também, né, que a gente consegue ir evoluindo e oferecer cada vez o tratamento mais indicado de fato para aquele paciente, né? Sim, até porque vai surgindo protocolos novos, aparelhos novos, diferentes, e a gente tem uma noção do que traz resultado e do que não é tão eficaz assim, né? Aham, e na área de estética, né? A gente, assim como vocês, a gente vive nessa inovação, né? Todo ano, todo semestre sai uma novidade, uma coisa nova que todo mundo quer, que todo mundo vai atrás. Então, assim, as pessoas querem pagar por isso. Saem os milagrosos, né? Também tem isso. Muitas Sim, vezes, muitas coisas que a gente duvida e que os pacientes querem de qualquer jeito, porque é quase um milagre. E, né?
E a É. gente tem que ter o pé no chão para saber qual de fato são os tratamentos que realmente vão trazer benefício, né, para os pacientes. Exatamente, até porque muita tecnologia ela vem um pouquinho mais aperfeiçoada. Para algumas pessoas dão resultado e para outras não. Então, por isso a gente tem, até no Medspa, a gente tem uma avaliação bem legal, tem a bioimpedância, a gente vê, direciona o tratamento para aquela pessoa, para aquele biotipo, para trazer um resultado, né? Não é só estar fazendo ali uma sessão de drenagem sem saber o motivo, sem saber o porquê, se você realmente precisa. É isso aí eu ia te perguntar agora. Como é que funciona assim, quando chega uma pessoa no Medspa, como é que funciona esse acolhimento? Eu sei, mas conta aqui para os nossos seguidores. Eu sei porque eu sou cliente, sou fiel, cativa, mas conta um pouquinho como é que funciona isso. A pessoa chega lá, ela tem que saber o que que ela quer fazer, ela chega lá, como Geralmente é? Geralmente a pessoa já chega com um protocolo não, com um atendimento, um aparelho que ela quer fazer, porque ela ouviu falar, ou que ela já fez em algum outro lugar. E ela tem a preferência. Só que lá no MedSpa a gente tem uma pastinha, você fala o que que você já fez, o que que trouxe de resultado para você, e a gente passa pela bioimpedância. Na bioimpedância, a gente vai ver o que que você tem de retenção de líquido, o que que você tem de gordura, também a gente pede o que que você quer de resultado. Porque às vezes você está cheio de retenção de líquido, mas o que você quer não é isso. Você quer uma gordura e você acha que está incomodando ali no abdômen. Então a gente direciona o atendimento, né, para o protocolo mais personalizado, para o que vai trazer resultado. Não deixando o que você quer, mas vai trabalhar uma forma global, que vai melhorar tudo, vai trazer um resultado bem eficiente. E assim, se eu chegar lá, eu não sei o que que eu tenho que fazer, eu só sei o que me incomoda, é o meu buchinho que me incomoda, né? Então, como que funciona assim? Eu não sei nada. Eu vou chegar lá, vou falar, Rai, me ajuda. Como é que eu faço para melhorar isso aqui? Ou às vezes não tem nada específico, né? Às vezes eu chego lá e vou te pedir uma ajuda, né? Rai, me ajuda. O que que você tem para, o que que você me sugere? Como é que A funciona gente isso? monta um protocolo, né, certinho. Por exemplo, para gordura localizada, a gente tem aparelhos específicos. Então, a gente vai ver só a sua contraindicação, se você pode ou não fazer aquele determinado aparelho. E a gente monta um protocolo bem personalizado para um resultado, para gordura, para celulite, para flacidez, porque às vezes as pessoas chegam lá com o abdômen um pouquinho caidinho, aí acha que é gordura localizada, e é só uma flacidez que a gente pode melhorar com radiofrequência. Tudo isso a gente consegue observar bem na radiofrequência, no toque, né? Que a gente tem a palpação da região para sentir se ali é uma gordura ou se é uma retenção. Então, tudo isso eu vou montando um protocolo no final para você ver, faz uma sessão para ver se você se sente confortável com o aparelho, se não te machuca, se você não sente incômodo. E aí sim a gente começa a fazer os tratamentos. Então, e isso aí foi bom você falar. Então, assim, muitas vezes a gente fala assim, ah, eu não quero ir não, porque deve doer, né? Esses tratamentos, assim, eles doem, esses principais, né? Porque, claro, são muitos diferentes tratamentos, né? Mas os tratamentos mais realizados, assim, dói, tem dor, tem. Fica. Não tem dor. O que acontece é assim, se a gente for tratar uma celulite de grau 3, grau 3, grau 4, que ela é mais avançada, ela trabalha muito a questão de inflamação da pele. Pode ser que algum tratamento ele possa doer no início, porque aquela região está mais inflamadinha, mas não é aquela dor absurda. Então, no começo você vai sentir um pouquinho de incômodo, mas na segunda, terceira sessão você já não sente mais esse desconforto. E o que é bom, que a gente está vendo que o grau da celulite está reduzindo. Então, ela está desinflamando aquela região, então está tendo ação anti-inflamatória. Ah lá, até ali a Aline botou saudade da dor boa da modeladora. Eu também, A Aline. modeladora foi um pouquinho, né? Um pouco de desconforto, e isso vai de cada pessoa para pessoa. Entendeu? Não é que você vai falar, ai, tá doendo e eu vou lá metendo o sarrafo. Não, a gente tem uma moderação. Que saia roxa dali, machucada, mas que saia com resultado, que dê a diferença. Depende da vontade também, né? Do cliente que tá ali, né? Eu gosto Sim, de fazer com força, tem que. porque eu tenho Então, clientes.
homens para terapêutica que precisam de uma força absurda. Então, eu tento fazer o máximo com força, que já não é a mesma que eu faço em uma mulher, que não, às vezes Aham, não suporta tanto, né? sim. E outra coisa que as pessoas também têm que pensar, que os tratamentos estéticos não invasivos, eles são a longo prazo, né? Às vezes a pessoa vai lá ou vai em algum lugar, como já chegou pra gente, eu fiz uma radiofrequência e não resolveu. Não é assim, é um tratamento que é não invasivo, ele vai ser uma sequência, né? Então a gente Sim, recebe isso toda hora. Mas a radiofrequência vai tirar isso, vai tirar aquilo. E a pessoa às vezes testa uma vez só. Então elas têm querem que prestar resultado atenção. imediato, né? É, Lá a gente pega muito isso, eu quero fazer sessões hoje para flacidez, porque no final de semana eu tenho um casamento, eu tenho uma festa e quero usar um biquíni, sei lá, alguma coisa do tipo. E não é assim, é um tratamento que precisa de um tempo. Tratamentos que produzem colágeno, que reduzem gordura, ele requer um tempo para poder agir. E também necessita de uma dieta saudável, equilibrada, uma prática de exercício também regular, porque só o tratamento estético em si, a modeladora, massagem relaxante, drenagem, sozinha ela não consegue fazer um efeito, porque não adianta eu estar lá passar o dia todinho treinando e você depois se encher de refrigerante. Então, aí me cobra resultado. Aí eu sempre falo, gente, ó, a gente começa um tratamento estético, mas é tudo uma escadinha, é tudo degrau por degrau. Hoje você está fazendo tratamento estético, amanhã você já começa a melhorar a sua alimentação, atividade física, o resultado ele vem. Não tão imediato como a gente quer, geralmente, né? Não só os pacientes, mas até a gente às vezes quer alguma coisa muito mais rápida do que pode. Mas o tratamento estético é muito bom, muito eficiente, melhora muito o bem-estar, e isso faz toda a diferença também. e quais são os principais tratamentos para o abdômen antes de cirurgia, para pessoas que não operaram ou que estão se preparando para a cirurgia? Quais são os principais que vocês fazem aí no MedSpa e um resumo do que eles são para a gente? Então, a gente tem o Celutec, que ela é uma massagem modeladora, só que feita com um aparelho. Ela tem a mesma função da massagem modeladora manual. O ponto positivo dela, que eu vejo que dá o diferencial, é a pressão, que a gente consegue atingir uma pressão maior, e regiões que com a mão fica difícil fazer, dependendo se você tem uma cintura um pouco mais fina, com a mão fica mais complicado, a gente consegue pegar bem com um aparelho. Aí a gente tem o Celutec, nós temos também uma manta que a gente trabalha ela com o protocolo Detox, que para abdômen é excelente, ele tem vários ativos na sua composição e são várias etapas. Então a gente passa esses ativos e depois vem com uma manta para aquecer a região. Ali a gente vai acelerar o metabolismo daquela região. E esse traz resultados bem positivos para a gordura localizada. Tem também a radiofrequência e a criofrequência, que são para aquecimento. Nada disso dói, gente. E aí serve para quê? A radiofrequência, um pouquinho o Cristian já falou aqui, a gente costuma recomendar em pré-operatório de abdominoplastia e de lipoaspiração, né? Fala um pouquinho dessas duas, né? Da rádio e da criofrequência, das duas. A radiofrequência, ela é um aquecimento que ela gera na região. Ela é tanto indicada para flacidez tecidual, quanto para gordura localizada. O que vai mudar é a modulagem que a gente vai pôr no aparelho. Então, ela aquece a região e aumenta o metabolismo daquela região para gordura localizada. E para estímulo de colágeno, aquele aquecimento ele gera mais produção de colágeno e elastina. Então, assim, a indicação para a gordura localizada, como a radiofrequência, você pode fazer a cada 15 dias. E para a radiofrequência para colágeno, a cada 15 a 21 dias. Então, esse pico é onde vai estar sendo produzido o colágeno. Então, quando tiver com 21 dias que teve o pico maior de colágeno, a gente vem com uma seção nova, quebra aquele colágeno velho e produz um colágeno novo. Isso vai fazendo melhor a sustentação da pele, o aspecto da pele. Ele pode fazer tanto para o corpo quanto para o rosto, para a linha de expressão. Que é excelente. E aí, assim, normalmente o protocolo com radiofrequência, por exemplo, uma paciente que vai fazer uma lipoaspiração, e aí ela tem uma discreta flacidez de pele ali no abdômen.
O que seria o recomendado para essa paciente, para ela fazer antes da cirurgia, né? Assim, como que você, É quantas radiofrequência, né? a E aí radiofrequência. são quantas sessões que, assim, mais ou menos, assim, pensa, né? Claro que não é objetivo, né? Eu sei Sim. disso. Mas, assim, mais pensando, até para você orientar a gente, eu e o Christian, que ó, o paciente vai fazer lipoaspiração, então não tem muita flacidez de pele. Se ela quiser melhorar o resultado da cirurgia, né? O que A gente que. recomenda mínimo 3 sessões para você começar a ver a diferença. Isso varia muito porque depende da idade da pessoa, o estímulo de colágeno que ela já tem normal do corpo, né? Uhum. Idade, hidratação da pele, isso influencia bastante. Então, geralmente é de 3 e a gente trabalha até com 10, pacotes de 10 a 8 sessões. E aí a gente já vê um resultado muito bom de produção de colágeno. E isso é bom fazer antes, né, da cirurgia, porque depois da cirurgia você não tem tanta perda de colágeno naquela região, porque a gente já ganhou um colágeno e depois a gente pode manter com a radiofrequência depois. Uhum. A Aline perguntou aqui, ó, quem tem melasma pode fazer no rosto? Deve ser radiofrequência. Isso, não pode fazer, porque o melasma ele é influenciado de acordo com a temperatura. É a mesma coisa que pessoas que chegam lá no spa com melasma e falam, quero tratar. Aí eu sempre pergunto, de onde veio esse melasma? Quando ele apareceu, eu fui para uma praia. Por causa do calor, do mormaço, ela ativou. Então, tudo que se relaciona a aumento de temperatura não pode ser feito no rosto para melasma, porque ele ativa mais, então ele vai aparecer mais. Ah, é boa pergunta, então, aí, da Aline. E aí, o paciente fez a cirurgia e aí ele quer. O que o paciente pode fazer no pós-operatório? O que vocês recomendam? Como que é esse acompanhamento do pós-operatório no MedSpa? Fala um pouquinho. A gente tem uma equipe, né, junto com a C-Plástica, junto com a Meire, a gente trabalha com drenagem linfática e o laser fluence, que eu sou fã, já trabalhei, mas tenho cada vez mais me apaixonado por resultados rápidos, incríveis, em relação à cicatriz, em relação hidratação de pele e tudo. Então, a gente tem esse protocolo lá na C-Plástica com o MedSpa. A gente trabalha com as drenagens linfáticas, sempre no pós-operatório, seja ele de abdominoplastia ou lipo, a gente trabalha com drenagens e trabalha também com um laser influência. Geralmente, a gente recomenda até 10 sessões naquele início mesmo, para estimular a produção de colágeno, cicatrização, desinflamação daquela cicatriz. Ela fecha, então ela não deixa você ficar. Diminui as possibilidades de você ter uma queloide naquela região, né? Então, é um protocolo que a gente tem no spa. Cada paciente a gente monta um diferente, um protocolo diferente, porque vai depender de como é a resposta, né, no pós-operatório. Tem pessoas que não têm uma cicatrização tão boa, formam um pouquinho mais de fibrose do que outras, então a gente vai adaptando o nosso protocolo para o que a pessoa está precisando naquele momento. Uhum. E aí a gente vê também, assim, que acelera a cicatrização, né, Rai? Algumas vezes a cicatriz está aquela, assim, chatinha para fechar, para cicatrizar, né, para finalizar a cicatrização. E com laser fluência, a gente vê associado quase sempre com a drenagem. Eu acho que a drenagem linfática também ajuda nisso, né? Sim, Porque você tira aquele excesso de líquido que está ali, que tá sobrando, está em excesso, e o organismo fica também menos inflamado, né? sim. Ele reage de forma mais natural, né? Então, ele vai ajudar na cicatrização em si, tirando aquele excesso de líquido, às vezes fica um seromazinho, aspira e depois a gente drena o restante, então evita ficar fibrose, tudo isso. E o laser é maravilhoso, né? Hoje mesmo a gente teve um retorno muito bom de paciente que a gente atendeu na sexta-feira com uma sessão. A gente já conseguiu fechar os pontos que não estavam conseguindo fechar, então teve um resultado muito bom e é excelente. O pessoal está perguntando ali o que é fibrose. A fibrose é um excesso de cicatrização. A parte interna ali do corpo pode formar uma bagunça de cicatrização.
e aí você pode sentir isso endurecido e ondulado. Então, isso a gente chama de fibrose. E aí a Que outra, pode acontecer, muitas vezes as pessoas acham que, por exemplo, fibrose é só em lipoaspiração, né? Não, fibrose acontece em qualquer cicatriz. Pode acontecer em cicatriz de cesárea. Tem gente que às vezes tem a cicatriz de cesárea ali endurecida, né? A cicatriz é, fixa, né? Assim, você não consegue mexer a cicatriz, ela está presa ali no fundo, né? Acontecem em cirurgias abdominais, cirurgias de vesícula. ou num trauma, você bate ali, cria um hematoma embaixo, depois cria um excesso de cicatrização. A pessoa perguntou aqui, e por que se forma? Por esse motivo, é um excesso de cicatrização do corpo. Então, é muito individual. Seu corpo pode reagir um pouquinho mais e formar isso. Geralmente, com o tempo, ele pode ir desmanchando, mas os tratamentos estéticos ajudam a acelerar muito isso e às vezes, quando em alguns casos, pode ficar, né? Então, por isso que a gente recomenda, assim que começa o pós-operatório, já ir prevenindo essa formação com a drenagem linfática, com os tratamentos estéticos, né? E aí a gente costuma falar, né? Assim, eu costumo falar muito para os meus pacientes que esse pós-operatório aí, né? Essa formação ou não de fibrose vai definir como vai ser o resultado, né? Então, assim, se a gente... e quem vai fazer? Então, só vai fazer um tratamento quem tiver fibrose? Não. Todo mundo tem que começar o tratamento antes de ter fibrose, né? Na verdade, a fibrose, ela é para ser prevenida, né? E a gente consegue prevenir. E como na cirurgia plástica, né? No nosso caso, o resultado da cirurgia depende muito da cicatriz, se ocorrência ou não de fibrose. Então, nós, cirurgiões plásticos, é mais comum que a gente se preocupe com isso, em prevenir isso, né? Porque é o resultado da cicatriz, é da cirurgia, a cicatriz ou a fibrose, né? Então, tem que prevenir, sempre. Se eu quiser fazer uma lipoaspiração e não fazer drenagem, com certeza eu vou ter fibrose? Não, não é certeza. Pode não ter fibrose, né? Você pode, sua Tem recuperação sorte. ter sorte, Só que a gente não conta com a sorte, né? A gente prefere trabalhar antes, né? Ajudar, né? A gente prefere ajudar a nossa sorte, vamos falar assim, Prevenir né? sempre é melhor, né? Prevenir sempre é melhor. Tem uma pergunta aqui, ó. De onde, desde quando eu trabalho com pós-cirúrgico, pós-operatório, a drenagem ela é essencial, até porque no início, aqueles 7 primeiros dias que você tem um pico inflamatório, a pessoa necessita de uma drenagem, ela não consegue andar direito, ela não consegue dormir direito, então tudo incomoda por conta daquele excesso de líquido ali que está gerando uma inflamação maior, né? Uhum. Com certeza, e isso os nossos pacientes falam, né? Assim, quando fazem a drenagem, né, com vocês, eles falam assim: olha, na hora que ela põe a mão, eu vou lá na lua e volto. Mas quando acaba a drenagem, eu quero que ela fique o dia inteiro ali me massageando, porque eu estou muito melhor, né? Então, assim, as pacientes, elas incomoda, claro, é uma área que está mexida, uma área que está operada, né? No começo da drenagem, mas quando acaba, os pacientes se sentem muito melhor, né? É um conforto até para o paciente, né? No pós-operatório. Então, e aí uma coisa que, vamos voltar para isso da fibrose, mas depois vou fazer uma outra pergunta que é bem comum no consultório. Aqui estão perguntando da fibrose de pós-operatório. O que recomendo? Na verdade, vamos perguntar para a Raio o que se tem de pós-operatório para fibrose. Vamos dizer, a pessoa quer prevenir ou ela está com uma fibrose de pós-operatório. O que vocês têm de tratamento que pode ajudar? Para prevenir, a gente tem a drenagem, né? Que ela vai reorganizar as células ali, o sistema linfático vai ajudar nisso, reorganizar as células. A gente tem a dermoterapia também, que a gente trabalha em cima daquela região onde já está instalada a fibrose, tá? Mas isso é depois de uns 3, 4 meses depois da cirurgia, tá? Que onde o tecido não está machucado mais, e aí já se instalou a fibrose. A gente também tem o laser influence, que a gente faz no início, né, em cima da cicatriz, para ela não criar fibrose. E também temos a ventosa terapia, que a gente faz em cima dessa região,
também que é parecido com a enderme, só que a enderme ela suga mais. Se a fibrose for um pouco mais superficial, eu consigo trabalhar ela com a ventosa terapia, que é onde a gente estimula ela a se inflamar de novo, a ficar inflamadinha. Depois eu venho com o laser influence novamente em cima para poder melhorar a cicatrização da região. Então, assim, na verdade, o melhor é prevenir, né, Rai? Sim. Mas se acontecer, É muito difícil da gente tratar depois, principalmente se for um acúmulo excessivo de colágeno naquela região, muito mal organizadas as fibras, dá muito trabalho. Não significa que eu não consiga tirar, mas dá um trabalho e é muito dolorido. Então, quando a gente começa a trabalhar antes com drenagem, laser, tudo que a gente puder trabalhar no pós-operatório para auxiliar seu organismo a trabalhar de forma natural e bem equilibrado, é melhor. Porque a gente evita esse tipo de problema depois, que é muito mais dolorido. mas é possível, né? Mesmo depois é Sim, possível. é É possível. mais longo o tratamento, é mais dolorido, né? É mais difícil, né? Mas Sim, mas é possível. Mas com certeza prevenir, e a gente tem bem nítido, assim, né? Nos nossos pacientes, a gente percebe isso mesmo. Tinha uma pergunta ali sobre mama. Essa é Isso aqui, ó. interessante. Aqui, ó. Qual seria o melhor tratamento para preparar o seio para a mastopexia? Tem muito flacidez nessa área. A Maiane já está fazendo a principal parte, que é alimentação, exercício, e agora ela quer saber da Raio o que mais que ela pode fazer. Ela está se preparando para a cirurgia. no caso ela vai tirar a mama, né? Isso, vai tirar o excesso de flacidez e vai fazer a mastopexia com prótese. A gente pode trabalhar com a radiofrequência na região. Depende também da indicação da cirurgia, o motivo do que ela está fazendo, né? Se for de câncer, não pode fazer rádio, não pode fazer radiofrequência. Então, a gente tem que ver o motivo. E a flacidez mesmo, que às vezes pode ser uma flacidez muscular ou tissular, a gente trabalha de diversas formas. A gente tem a corrente alce, que a gente consegue trabalhar a flacidez muscular. E a radiofrequência para flacidez tissular, se for da pele, a flacidez. Pode fazer radiofrequência na mama? Essa era uma dúvida que eu tinha. Não pode, não é indicado muito por conta das glândulas que tem ali, o calor, a radiofrequência ela é mais profunda. Então, assim, nem sempre é muito indicado, não, nessa região. Não é comum. Não é comum a gente ter indicação de radiofrequência para essa região, por conta do Talvez no coração. colo, né? No É, colo, assim, lateral, a pele que fica em sim, volta da mama, né? na mama. Não na mama em si, mas em volta. Isso aí que era uma pergunta que eu ia fazer, porque muitas pacientes de cirurgia de mamoplastia perguntam pra gente, né? Se pode fazer drenagem, se é para fazer drenagem, se não é. Antes de ter o Medspa, né? Antes da gente ter os profissionais que cuidam e que a gente sabe que vai fazer da melhor forma para os pacientes, a gente não deixava fazer, sabe? Nenhum tipo de drenagem para mama. Agora, com o Medspa, o acompanhamento de profissionais, né, capacitados assim, a gente fala, olha, se for no Medspa, pode fazer drenagem. Se for em outro lugar, a gente prefere que não faça. Essa pergunta está até lá embaixo. Alguém perguntou se na mamoplastia, com prótese, na mastopexia, a gente indica drenagem linfática. É isso que a Raquel falou. A gente tem até um pouco de receio, se o paciente for fazer de qualquer forma, em qualquer lugar, porque a gente usa, geralmente, as técnicas cirúrgicas de mamoplastia mais avançada, com materiais diferentes, às vezes com alça muscular. Então, simplesmente não é aquela mamoplastia que botou uma prótese e tirou pele. Não é a forma que a gente faz. Então, a gente faz um pouco mais elaborado. E aí, se for fazer uma drenagem, ou alguns casos que eu já vi de fazer massagem na mama, não é a drenagem, e aí você pode deslocar prótese, pode ter alteração da nossa alça muscular. Então, a gente fala, quando o paciente for fazer drenagem linfática, tem que falar com o seu médico para ele ter o profissional que ele está acostumado. Não dá para sair fazendo, porque às vezes o outro profissional não sabe como é que foi a técnica cirúrgica nossa. Então, a gente tem que estar em comunicação. O profissional que for fazer a drenagem linfática na mama, por exemplo, a gente indica, quando indica, a gente indica para os que a gente conhece, porque aí a gente tem contato e consegue estar junto, conversando. E aí a drenagem pode ajudar muito, principalmente
na axila e lateral da mama. Então, essa foi a dúvida da paciente ali. E aí, como é que é, Rai, essa drenagem de mama? Faz, não faz? Como é que funciona isso no É bom Med-Spa? fazer, né? Até para os resultados, as pessoas ficam bem ansiosas de ver, nossa, vai ficar desse tamanho, meu seio não era isso que eu queria, tá muito grande. Isso muito é excesso de líquido, então a gente faz sim um pós-operatório na mama também. Não é tão comum, eu falo assim de experiências antigas, não são todos os médicos que gostam, justamente eu acho pelo receio, né? Como o doutor Christian falou. Porque eu já tive pacientes que veio, que deslocou a mama, saiu a prótese, porque fizeram massagem modeladora como pós-operatório nessa região. Então tem que ter muito cuidado. A drenagem, ela é uma técnica bem superficial, muito sutil, porque o sistema linfático, ele é superficial. Então não precisa de pressão, não precisa de força. E é mais em volta da mama, né? Porque os tecidos linfáticos é mais Sim, para drenar o excesso que está na mama, o mas não excesso de exatamente líquido. em cima da mama, né? Isso. É ao redor, não em cima da mama. E aí, agora falando assim de mama, né? Também tem para as pacientes de reconstrução de mama, né? Que são aquelas pacientes que retiram a mama, né? Então, assim, também tem uma drenagem específica para isso, né, Rai? Pacientes Tem. que têm, às vezes, esvaziamento axilar, que retiram as glândulas da axila, né? A gente consegue trabalhar também com a kinesioterapia que a gente tem no MedSpa. Isso auxilia também na retenção de líquidos, a gente ajuda nessa fluidez do líquido para não ficar, né? E também em questão da musculatura, não ficar tão. Eu, como ainda não sou formada em físio, mas eu sei que quando a gente retira a mama nessa região, a musculatura ela fica mais atrofiada, a postura da paciente fica diferente, né? Não fica normal. Então a gente consegue trabalhar isso também, a questão da postura, da retenção de líquido naquela região, e tem várias outras terapias que a gente consegue associar, como a kinésio. Que é muito bom para o paciente mesmo. Aí tem uma dúvida aqui uma cicatriz, para aderência de cicatriz. Tem algum tratamento na clínica? É mais ou menos isso da fibrose, né, Rai? Sim, é a mesma coisa. A gente trabalha com endermo, com laser fluence. Depende muito, gente. É porque assim, a gente tem 3 a 4 tratamentos no MedSpa que a gente consegue trabalhar para aderência de cicatriz. Vai depender muito do seu biotipo, do que você vai falar para mim quando chegar lá na avaliação. Porque às vezes você vai falar, olha, na minha família já tem tendência a ter queloide, na minha família a cicatrização não é boa. Então, tudo isso eu vou direcionar conforme o seu biotipo que você vai precisar mesmo. Uhum. Olha, essa pergunta agora que tem aqui é das que eu gosto. Ó. Se fizer drenagem, não terá fibrose após a lipoaspiração. Essas perguntas são as que eu mais gosto. Assim. A gente tem a tendência de depositar as coisas achando que tudo vai ser um milagre. Isso é uma tendência, inclusive da gente, dos pacientes. A gente acha que alguma coisa vai dar 100% de resultado. E isso não existe na área, na saúde, às vezes 100%. É igual a gente falar, vai tirar a flacidez da mama. Não vai voltar? Vai voltar, só a gente não sabe quanto tempo. Vai fazer a drenagem e não vai ter fibrose? Não, você vai diminuir a chance de não ter fibrose, porque você organiza a cicatrização. Mas, às vezes, a pessoa tem uma tendência mais forte, igual o queloide. A gente cuida da cicatriz nossa ao máximo possível com material, com tecnologia, com técnica cirúrgica, isso diminui a chance de ter queloide. Mas não exclui, pode ela ter. Mas eu digo, pelo menos todo mundo, a gente, o paciente, o profissional, fez tudo que tinha para fazer e aí a gente relaxa um pouco mais tranquilo. Agora, se você não faz nada, a chance aumenta. Isso é probabilidade. Então, vai lá no seu pós-operatório, não usa a cinta, não faz a drenagem, faz a alimentação errada, tem postura errada, fuma Não no vai dar bom. pós-operatório, você tem uma chance muito maior. Você vai ganhar essa fibrose bem mais fácil. Então a gente balança, é equilíbrio. Não existe esse milagre. Se você vê isso na internet, essas coisas milagrosas, que uma sessão resolve tudo. Corre que é Um isso aí. comprimido. Um comprimido cura celulite. Uma aplicação resolveu sua barriga. Corre. Isso geralmente são promessas para enganar, simplesmente para tirar dinheiro. Então, isso eu digo para os nossos pacientes, para eles ficarem alerta. A internet, às vezes, tem muita propaganda desse estilo.
Porque às vezes a gente deposita as forças nisso, né? Um remédio para parar de fumar, tomou e acabou. Tem remédio, mas não é assim, tipo, do milagre. As coisas são graduais, são tratamentos. Então a gente Sim. tem que cuidar com essas palavras. Então eu gosto dessas perguntas assim, que servem para alertar todo mundo, né? É. Tem pessoas que chegam no spa e falam, eu fiz uma sessão, a minha amiga fez uma sessão e disse que já melhorou. Então, assim, não tem como. E todo mundo fala assim, quantas sessões eu vou ver a diferença? Eu falo umas 3. Aí chega na primeira, eu vi toda a diferença. Eu acho que não precisa mais. Mas não é assim, né? Tudo tem é um protocolo, foi feito estudos falando que quantas sessões seriam necessárias. É igual a radiofrequência. A partir de 3, você já começa a ver uma sessão, um resultado bom, uma diferença na pele, no aspecto, na textura. Então, tudo precisa de um tempo. E também da resposta do seu organismo, né? Então, é isso. Cada um tem uma resposta. Não adianta a gente. Às vezes o paciente pergunta para a gente: quanto tempo vai durar a sua cirurgia da mama? Eu falo: não sei, pode ser 2 meses, pode ser 20 anos, depende da pele de cada um, de como vai ser a sua vida, como vai ser a sua alimentação, como vai ser sua parte de malhação, de cuidado com a pele. Então, é muitos fatores, né? Então, que nem você falou, às vezes faz uma sessão e já viu o resultado, mas é uma pessoa que tem, às vezes, um hábito bom, estilo de vida, o Sim. corpo responde melhor. Cada sessão que eu faço, eu vejo resultado, sim. Eu fiz uma sessão de criofrequência e vi resultado. Mas preciso de mais para ver a diferença total. Aí melhor ainda, porque se você fizer 2, 3, você vai ter uma somatória, sinal O que seu resultado corpo que a responde gente mais. sonha, né? Seu corpo responde mais, é um bom sinal para você seguir o tratamento, né? Sim. E às vezes o contrário também pode acontecer, né? Você está fazendo um tratamento X e E não não está dá respondendo tão bem, às vezes talvez tem que conversar com um profissional e avaliar e às vezes seguir outro caminho. Isso é normal. Nem sempre tudo vai funcionar para todos iguais, né? A gente está sempre perguntando para o cliente a cada sessão que ele vem, e aí, você está vendo diferença? Quando faz drenagem, você percebeu que no dia você foi muito ao banheiro? Me fala como é que foi a sua experiência. A gente está sempre perguntando para a gente ter esse retorno mesmo de saber se a gente está tendo um tratamento adequado para aquela pessoa, se está tendo realmente resultado. Porque se não tiver, a gente troca por outro tratamento. Exatamente. A resposta é muito individual, né? A resposta Sim. para todos os tratamentos, né? Não tem jeito. Meus pacientes falando da sinceridade, eles gostam da minha sinceridade. Às vezes eu exagero um pouquinho, né? Estão falando da Meire, a Meire é outra massoterapeuta, só que a Meire não é do MedSpa, a Meire é da C Plástica Brasília. Isso é legal de falar também. O que acontece? A gente tem uma parceria boa com o MedSpa, porque o MedSpa fica no Vitrium, a gente também. Somos parceiros, todos os nossos pacientes quase vão no MedSpa. Mas o MedSpa, ele é aberto para todos os cirurgiões. Então, assim, se tiver aqui paciente de outros cirurgiões plásticos ou de cirurgiões vasculares, que também é muito legal fazer drenagem depois, né, de cirurgia vascular. Melhora muito o conforto do paciente no pós-operatório de cirurgia vascular, cirurgia de varizes, né? O MedSpa está aberto para todos os cirurgiões, né? O MedSpa não é só meu e do Christian, não. É para todos os pacientes de outros cirurgiões que queiram receber esse tratamento personalizado que o MedSpa faz para cada paciente, né? Para cada cliente que chega lá tem um tratamento específico, um atendimento individualizado, né? Não tem fórmula mágica que serve para todo mundo, né? Então, se alguém aí, ou até né? Tem gente que tem varizes, vou aproveitar o gancho disso. É legal fazer drenagem também, né, Rai? Quem tem Sim. varizes. Tanto antes eu vejo a diferença muito grande quando faz antes da cirurgia também. Quando faz a cirurgia de varizes, o resultado é bem melhor, a pessoa sente bem menos desconforto e depois a gente vem com o pós-operatório também. Só que, por exemplo, eu vejo que a quantidade de sessões são bem mais reduzidas, porque o paciente já está muito bem, porque ele tratou antes, cuidou antes. Isso também serve para lipoaspiração, né, abdominoplastia. Quando a gente trata antes, esse pré-operatório, nossa, faz muita diferença. A gente vê que o paciente ele fica mais confortável, ele não sente tanto desconforto durante as sessões, fica com menos hematomas também. Claro que isso
cada paciente, né? Mas o que eu observo é que a maioria tem um resultado bem melhor, se recupera bem mais rápido do que aqueles que só fez o pós-operatório. Uhum. E mesmo aqueles pacientes de varizes que não vão fazer a cirurgia também se beneficiam, né? Sim. Das drenagens linfáticas, né? Porque É melhora porque dá um alívio muito grande, né? Essas pessoas sentem bastante dor nas pernas, uma sensação de pesar, de um caminhar mais pesado. Então, a drenagem linfática auxilia muito a melhorar Uhum. mesmo a condição de vida. Com certeza. É melhorar. E é isso, esse é um dos lemas, né, do MedSpa, né? É estética, saúde e bem-estar, sempre, né? Então, saúde e bem-estar também tem que ser levado em consideração sempre, né? E todo paciente que E foi eu lá já nem percebeu. Oi? pensando antes, eu falei, gente, eu vou falar. Que às vezes a gente só fala assim, é algum tratamento com massagem modeladora, aparelho, mas a massagem relaxante, a massagem terapêutica também te ajuda a perder peso, porque ela diminui o nível de estresse do corpo, então você consegue produzir mais bem-estar para o seu organismo, você consegue render melhor na sua atividade física, você consegue comer com mais satisfação alimentos que você não gosta porque está estressado. Então, tudo isso faz diferença, né? E Uhum. essa foi uma das ideias quando foi abrir o MedSpa, não ser simplesmente uma clínica de estética. Foi um conceito que a gente buscou nos Estados Unidos, que é uma clínica de estética, sim, mas dentro ela tem a parte relaxante bem forte. Isso já vem desde a avaliação do ambiente, né? Então, todos os pacientes que foram lá, pode até quem já foi falar aqui na live mesmo, eles veem que não é um ambiente daquela clínica lotada de procedimento, toca-toca de sala, e não tem aquela coisa relaxante. A pessoa simplesmente vai para um tratamento X, né? Já chega lá, faz e sai. Os nossos clientes, pacientes do MedSpa, eles entram numa atmosfera de relaxamento, ele chega, ele é recebido, ele tem o chazinho, ele tem o café da Dona Sheila, ele tem a avaliação, ele tem um ambiente diferente, né? Então, só de estar lá dentro, ele sente que está em paz. E aí o tratamento funciona melhor, ele sai mais relaxado, mesmo que ele tenha ido fazer aquele tratamento específico, né? E eu falo sempre, e isso eu digo, sempre vá com tempo, porque eles vão lá fazer um tratamento às vezes, de 1 hora e ficam lá 2, 3 horas no ambiente, A né? gente conversa muito também. No paparicano, né? A gente conversa muito, sem parar. E essa é a essência do MedSpa, que é o diferente para os outros lugares. Então, quem foi para lá não se arrepende e gosta dessa atmosfera e não vai mudar isso, né? Uma coisa que aconteceu uma vez que foi muito legal, eu estava lá, né, fazendo os meus tratamentos e chegou uma que a gente chama puérpera, né, uma pessoa que tinha tido o bebê há poucos dias. E aí ela foi avaliada, ainda não podia, ela queria já voltar a fazer a drenagem, mas tinha muito pouco tempo que ela tinha tido bebê. E aí ela foi lá no MedSpa e aí falaram, olha, não vai poder fazer a drenagem. E aí eu vi a cena, foi muito engraçado. Ela falou assim, gente, por favor, deixa eu ficar aqui um pouquinho, faz qualquer coisa aqui, mas deixa eu ficar aqui, aquele desespero de mãe, de bebê recém-nascido, né? E as meninas na hora prepararam um escaldapé, sentaram ela lá na poltroninha, botaram o pezinho na água para relaxar, não sei o quê. Foi muito legal de ver, assim, é muito gostoso ver esse cuidado, né, assim, porque ela só queria ser cuidada um pouquinho, né? A A gente que gente é se mãe, preocupa muito nisso, em receber bem cada pessoa que entra lá, cada pessoa tem a sua história. Então, às vezes, não teve um dia muito bom e só quer ali sentar para conversar com a gente. E aí a gente senta, conversa, dá o cafezinho, faz o escaldapés, faz com que a pessoa se sinta bem, né? Então, a gente quer isso. Que a pessoa que entre lá saia marcada de forma positiva, né? A gente se esforça ao máximo para isso. né? Vamos lá que nós temos 14 minutos e tem algumas perguntas aqui ainda. Quantas sessões de pré-operatório você recomenda para lipoaspiração? Geralmente a gente trabalha no mínimo umas 10 sessões, né, antes da cirurgia. Depende se você tem uma facilidade de reter muito líquido, a gente consegue trabalhar um pouquinho mais. Mas o ideal, umas 10, 15 sessões, a gente já tem um resultado legal para depois da cirurgia.
Ó, eu vou dizer a minha experiência pessoal, né? Às vezes as pacientes me perguntam quanto que deve, por quanto tempo deve continuar fazendo depois da cirurgia, né? Quantas sessões tem que fazer depois? Eu sou uma pessoa que eu faço drenagem para a vida. Então, assim, faz parte da minha vida, né? E eu falo para todo mundo, quem puder fazer, faça também, nem que seja uma sessão por semana. A gente, mulher, a gente tem muita retenção hídrica, né? A gente se sente mais pesada, tem toda a oscilação hormonal, né? Que faz com que a gente também, que a gente enche mais mesmo. Então, esse momento, além de ser um momento meu, né? Assim, que a do Cristian até já sabe, né? É o meu momento que eu dedico para mim, né? Que é o meu momento de relaxar, de descansar, de ficar ali. Eu sinto, e principalmente eu que trabalho em pé a maior parte do tempo, eu fico em pé, em cirurgia em pé o dia inteiro. Para mim é muito bom. E não só no bem-estar. Eu vejo a diferença na parte estética também, né? Fazendo uma sessão de drenagem por semana, mas fazendo sempre. Claro que não é o ideal. Por exemplo, quando eu faço 2 por semana, eu vejo que é muito melhor. O resultado estético é muito, muito melhor. Mas como não dá tempo, né? Eu consigo fazer uma vez por semana e isso já me traz muito benefício, né? Vale a pena, né, Rai? O que você Vale a acha pena disso? porque é uma sessão bem relaxante. Então, é igual você falou, é o seu momento. Então, você tira aquele momento para você relaxar e você está fazendo bem para o seu próprio organismo, né? Mulher tem muito isso, oscilação hormonal. Às vezes, come uma coisinha que tem um pouquinho mais de sal, retém mais com mais facilidade. Então, a drenagem é para a vida, né? É A pra gente vida, eu sempre também tem que acho. estar fazendo. É, Ó, tem uma outra pergunta aqui. Quem faz abdominoplastia tem que fazer drenagem também? Então, aí vai um pouquinho de conduta do cirurgião. Quando é abdominoplastia pura, tem alguns cirurgiões que não indicam. A gente indica para todos os pacientes. Lógico, com pessoas de confiança também. E a maioria das vezes o paciente faz abdominoplastia com lipoaspiração associada. Aí precisa muito mais ainda. Tá? Mas o abdômen, como você corta, você vai ter alterações da parte linfática, vai ter retenção de líquido. A gente também gosta. Às vezes, quando é só no abdômen, a gente começa um pouquinho depois. Quando tem lipo, começa no dia seguinte já. Mas aí você vai conversar com o seu cirurgião para ver que pode mudar um pouquinho a conduta, né? O importante é também falar aqui, assim, que é uma coisa que no Med Spa também é feito. Toda cirurgia tem que ter autorização do cirurgião, né? Pós-operatório. sim, Né? O sim. cirurgião, o Med Spa fica em contato com o cirurgião plástico, ou o cirurgião vascular, ou o seu cirurgião, e ele vai ditar as regras, né? De forma nenhuma, ninguém vai tomar uma conduta de fazer uma coisa ou deixar de fazer contra o cirurgião, né? Quem vai Sim. dizer sempre o tratamento que pode ser feito, quando vai poder ser realizado é o cirurgião, né? Quando o cirurgião fala assim, ah, não, pode ir lá que eles avaliam, que é como a gente faz, né? Não, você vai lá, conversa com a Rai, ela vai te avaliar e vai te dizer como que é para ser feito. Aí, ok. Mas se o seu cirurgião falar não é para fazer, não é para fazer, né? Quem vai dar quem vai indicar ou contraindicar o tratamento é o cirurgião que fez a cirurgia, né? Que muita cirurgia tem alguns detalhes, algumas dificuldades do momento que só a gente que estava lá viveu. Então, às vezes, todo mundo dá abdominoplastia tudo igual, lipo tudo igual. Não. Tem lipos que a gente pega com fibroses grandes de um lado, muito maior que do outro, com cicatrizes antigas, abdominoplastias com hérnias, com dificuldades que às vezes tem que colocar tela. E a pessoa que está recebendo, às vezes, não sabe. Então, por isso que é importante essa integração, né? A equipe tem que estar unida. Nenhum paciente também pode ignorar isso. Ele tem que pensar, não, eu escolhi o cirurgião, eu tenho que seguir a rotina, porque ele que olhou por dentro aquilo ali e viu como que estava, né? Ai, Jane, Sim. amei o atendimento. Me senti uma princesa em todas as sessões. Eu também. O chá Cada, da Dona Sheila é a vida, é mesmo. O chá da Dona Sheila. Aprendi a tomar chá com a Dona Shirley.
O Acredita? chá, o café, ela é super carinhosa, dona Shirley. Eu aprendi a tomar chá lá, que ela faz o chá das coisas mesmo, né? Sem ser o sachêzinho. Ela Sim. faz do gengibre, da canela, não sei o quê, fica uma Tem delícia o sempre um chá cheiro. lá esperando alguém. Tem sempre um chazinho gostoso. E a água saborizada, um cafezinho fresquinho, né? Uma delícia mesmo. O doutor Ícaro entrou, que vai estar aqui semana que vem com a gente. Ele vai estar falando sobre lipo de alta definição, que aí também a drenagem linfática também tem que ser específica, é mais detalhada, é mais cuidadosa. Então, tem uns detalhes na drenagem linfática para isso. O outro aqui, a Aline perguntou sobre drenagem na mama dela. A Aline, a gente tem que conversar bastante, que a sua cirurgia é diferente um pouquinho, é mais trabalhosa, é mais complexa. A gente vai te orientar no pós-operatório, fica tranquilo. Que mais aqui? A Rayane tá. Já quero fazer, você me atende aqui? Eu quero aqui na minha casa. Eu também quero. Rayane, se ela for na tua casa, ela vai ter que vir aqui primeiro. Eita, vamos fazer uma agenda aí, bem separadinho os dias. Tem mais. Nossa, que live. Já adiantou muita coisa de dúvidas da minha cirurgia. Estamos ajudando a Miriam a se preparar. Coisa boa. Como eu amo essa equipe. A Janaína perguntou ali a corrente alce para o abdômen. Fala um pouquinho aí pra gente, Rai. A corrente alce é aquela que eu falei que a gente trabalha para estímulo de ganho de massa muscular, né? A gente potencializa a tonificação muscular. Então, para quem pratica atividade física, ela vai potencializar seu resultado. Para aquela pessoa que é aversa à atividade física, quero melhorar minha musculatura, o que eu faço? Corrente alce. A gente consegue trabalhar as fibras vermelhas dessa região, que são as de massa magra, né? Então, eles são corrente que estimula a contração muscular. A gente coloca bem no feixe muscular, E ela na dói? origem. Não, não dói. Porque quando todo mundo fala que é corrente, já pensa, vai levar choque, vai me dar choque? Não. É muito confortável e acaba que ela também estimula bastante a circulação. A gente consegue trabalhar um pouquinho da drenagem também. E aí é isso que eu ia perguntar. Por exemplo, paciente que malha, né? Que faz atividade física e que está em pós-operatório e não está podendo fazer atividade física. Pode fazer a corrente alce para poder manter massa muscular, não ter perda de massa muscular? Pode fazer. Geralmente a gente não faz na região onde você fez a cirurgia no início, né? A gente faz, por exemplo, fiz abdômen, eu fiz mama, não posso malhar. A gente pode fazer corrente alça em perna, em bumbum, em braço, a gente consegue trabalhar essas regiões. Então é ótimo, né? O pessoal que fica com medo de fazer cirurgia porque vai ter que parar de malhar, né? Isso Tem uma aí é solução. muito bom, né? Tem solução, sempre tem solução. Tem mais duas perguntas aqui para a gente fechar, que a gente tem 5 minutos. Uma é, aconselhável associar bandagem elástica no pós-operatório de abdominoplastia? Ele deve estar perguntando a kinésio, né? Sim, a gente aconselha, sim. Eu aconselho, como físico, quase físico formada, a kinese tem inúmeros benefícios e estimula muito a questão da drenagem linfática dessa região, dependendo da posição que a gente coloca. Então, ela tem estímulo para relaxar a musculatura, quanto também para contrair a musculatura. Tem estímulo para drenagem linfática, tem estímulo para diminuir a circulação naquela região. Então, é indicado, sim, a kinese. E a gente gosta bastante. É. Tem outra aqui. Tem como fazer abdominoplastia com lipoescultura e lipo-HD na barriga? Então, a lipo-HD na abdominoplastia é possível, mas ela não tem o mesmo resultado da lipoescultura apenas, porque na abdominoplastia a gente trata flacidez muscular. Então, o seu músculo é um pouco mais fraco. A gente coloca ele na cirurgia para o lugar. Então, geralmente, a gente tem umas lipoaspirações com moderada definição. Então, a gente consegue definir o seu abdômen com uma lipoescultura e essa lipoaspiração. Mas não é aquela lipo HD de gominhos de quem está no peso, não tem fraqueza muscular, é a pessoa que já está preparada para uma lipoaspiração de alta definição. Tá? Qual o tratamento indicado para estrias vermelhas? Estrias é com as meninas da micro. Elas podem ajudar. Ou com a Marcela, que é a dermatologista também. Você tem algum tratamento, Rai, para estrias vermelhas? Eu costumo trabalhar com microagulhamento
onde a gente, se ela já tiver vermelhinha ou roxinha, a gente consegue trabalhar de outra forma para estimular colágeno. Se ela ainda já se for aquela estria mais antiga, branquinha, a gente trabalha com a lesão com microagulhamento e alguns ativos para produzir colágeno. Ah, legal, eu não sabia disso. Olha aí, ó, mais uma coisa que eu estou descobrindo agora aqui. Uhum. Ó, paciente idoso em sarcopenia pode fazer a corrente Alce? Como? Paciente idoso em sarcopenia seria uma boa corrente Alce? Pode fazer também a corrente alça, é muito indicada, porque a gente consegue trabalhar a musculatura não só onde está a fraqueza, a gente consegue fazer com que ele tenha mais um aumento da força muscular daquela região. Então, é indicado sim. Um paciente idoso tem um resultado excelente. Aí depois o Até pessoal porque podia. não trabalha com peso em si, ele está ali deitado, a gente consegue trabalhar com tração excêntrica, concêntrica, então dá para trabalhar de forma bem legal com o idoso. Depois podia botar uma postagem lá no Instagram do Medspa sobre corrente alta, porque o pessoal está perguntando bastante ali. A gente colocou É, recentemente. já tem lá. Ah, então Então, é vamos só só entrar repostar. lá, ó. Só entrar lá no Instagram do Medspa que tem um vídeo, né, Rai, de corrente Alce. Tem um vídeo. Ah, então a gente É. vai repostar lá para o pessoal avaliar. Tem um vídeo de corrente Alce, tem um vídeo de radiofrequência, né? Tem um vídeo do Celutec. Então, tá A gente tudo está fazendo um vídeo, explicadinho a lá. cada semana a gente faz um vídeo diferente, falando um pouquinho de cada tratamento que a gente tem no Medspa. Então o pessoal entra lá e manda as dúvidas, que eles vão fazer vídeo das dúvidas. Manda lá no Pode Medspa mandar as Brasil. dúvidas que eu respondo. O que vocês tiverem de dúvida que não foi respondido aqui, pode mandar lá que a gente vai estar respondendo. E aí vamos finalizar aqui antes que a gente perca essa gravação, porque vai ficar salva no nosso feed aqui do C-Plástica Brasília. Rai, diz aí suas considerações finais, o que você quiser falar, fica à vontade para a gente poder finalizar, que a gente tem aqui 1 minuto, 2 minutos. Eu quero agradecer vocês terem me convidado para fazer essa live. Fiquei nervosa um pouquinho, mas dá tudo certo. Foi ótimo, olha como o tempo voa. Você falou, mas o que a gente Passa vai muito falar? Você rápido. fica tranquila, que vai aparecer. Não deu nem para responder todo mundo. Pode mandar as perguntas que eu respondo. E é um prazer estar aqui com vocês. A gente está ansioso para esses decretos saírem logo e a gente poder atender todo mundo com bastante segurança. E é isso, quando a gente faz o que a gente gosta, né, a gente sente falta. E eu estou sentindo muita falta de atender, de estar ali ativa, mas vamos aí, tudo no seu tempo. Exatamente, com segurança, né? Pensando sempre Sim. a segurança dos nossos pacientes também. Então, quem aqui que está aqui na live, que não segue o Medspa, entra lá, Medspa Brasília, porque também tem o Medspa Palmas, que é uma filial lá em Palmas, que é do nosso amigo cirurgião plástico também, Dr. Ícaro Samuel. Então, pode seguir os dois, Medspa Brasília e Medspa Palmas, já segue logo aí. E dúvidas, manda lá no Medspa Brasília, dúvidas sobre esses tratamentos estéticos e dúvidas que tenham sobre cirurgia plástica, o pessoal do Medspa que está assistindo. Também, eu e o Christian, nós que respondemos sempre as dúvidas no C-Plástica Brasília. São sempre muito bem-vindas, porque são essas dúvidas que fazem a gente criar tudo aquilo que a gente fala, comenta, sempre são dúvidas que chegam para a gente, que faz a gente criar os nossos assuntos, os nossos temas que a gente vai conversar por aqui nas redes sociais. E obrigada, Rai, obrigada pela disponibilidade, obrigada por ter aceitado o nosso convite. E esse tratamento multidisciplinar é show, é muito bom. Os maiores beneficiados, com certeza, são os nossos pacientes. E a gente fica muito mais seguro dessa forma. Obrigada por cuidar tão bem dos nossos pacientes. Eu que agradeço. Nós vamos cair. Segunda-feira tem outra live, quinta-feira tem uma live extra que eu vou publicar lá para o pessoal ver também. E segunda que vem, de lipo de alta definição. Vão acompanhando a gente e o Medspa. Tchau, Beijo, beijo. boa noite todo mundo. Tchau, tchau.